Lucas. Corrigindo, gente, eu não quero muitos livros, muitos vídeos longos se o Senhor não quiser, né? Porque às vezes não dá pra gente ser breve, né? Peculiaridades de Lucas. É um dos livros mais completos no que diz respeito a relatos da vida de Jesus. A narrativa é minuciosa sobre o seu nascimento, sobre o seu desenvolvimento quando criança, vida, ministério, perseguição, crucificação, ressurreição de Jesus, né? É um livro que melhor relata tudo isso. Esse livro ele foi endereçado aos gentios, por isso que Lucas ele tem um cuidado de situar histórica, cronológica e geograficamente os seus ouvintes, né? É um povo gentio, um povo que não conhecia muito a história dos judeus, então ele tenta situar em todos os aspectos, máximo de informações que ele pode citar para a gente se situar naquilo ali que a gente está lendo. Como a gente falou que ele está tratando dos gentios, que era um povo desprezado, né? Era um povo que muitos acreditavam que a salvação eles não eram dignos de receber. Lucas ele vai destacar algumas pessoas à margem da sociedade, desprezadas, como por exemplo ele vai dar um destaque especial para as mulheres. Capítulo de número 1 ele vai falar de Isabel e de Maria. Capítulo de número 7 sobre a viúva de Naim, sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Número 8 ele vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. No capítulo de número 10 ele vai falar de Marta e de Maria. No 13 vai falar sobre uma mulher com espírito de enfermidade. No 23 ele vai falar sobre um grupo de mulheres que seguiam Jesus, as mulheres que foram ao sepulcro no capítulo de número 24, ou seja, ele vai ter um destaque especial para as mulheres. Naquela época não era dado muita atenção às mulheres, mas Lucas deu atenção porque ele veio tratar para, como Jesus fala que veio para os que não são. Assim, o objetivo de Lucas era ministrar, pregar para um povo que a sociedade não se preocupava, não ligava. Um detalhe especial, acho que eu tinha até anotado aqui, sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas, a gente vai ver ele falando sobre o publicano Zaqueu. Zaqueu devia ser muito odiado, ele era um cobrador de impostos, e ele falou que convinha entrar na casa dele, né? Veio falando sobre o fariseu e o publicano. Jesus vai dar o devido valor, né, na narrativa de Lucas, ele dá o devido valor ao publicano, ele coloca o publicano lá em cima e desqualifica aquele fariseu tão orgulhoso, né? Ele vai falar sobre os 10 leprosos, ali ele exalta Jesus. Jesus vai falar, vai exaltar, vai citar aquele único que voltou para agradecer, mas Lucas faz questão de dizer que aquele único que voltou para agradecer era um samaritano. Pode ler lá na passagem lá falando, ele cita que era um samaritano. Ou seja, tem esse cuidado especial de falar sobre aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que não são. E desde já está passando aqui 2 minutos, não adianta que é Jesus que quer falar, ele que ministra, não sou eu, né? Mas desde já eu quero conversar sobre isso com vocês, porque aconteceu uma situação não bem distante, né, agora, recentemente, e Deus me dava a respeito disso, porque às vezes a gente passa em um lugar ou em algum momento a gente vê alguém que outrora estava tão avivado na fé, que ministrava, que louvava, que pregava, né? Não importa os talentos que foi distribuído para aquela pessoa, e a gente aponta o dedo e fala, lá, tá na farra, tá na bebida, olha, aquela fulano tá assim, tá assado, nosso dedo fica sempre apontado. Mas Lucas vem nos ensinar que irá a banda subcantarás. Os dedos de Jesus nunca estão apontados para condenar. Uma anotação muito especial aqui que eu fiz, eu quero compartilhar com vocês, fala assim, para os judeus, os gentios eram tipo um combustível a mais para o fogo do inferno, ou seja, condenavam os gentios. Mas para Lucas, o seu dever era mostrar que para Jesus, os gentios eram alvo de cuidado, de provisão e do amor de Deus. Então, se você tem alguém da sua família que não conhece ainda Cristo, se você tem algum amigo que você está vendo que ele está se perdendo, rebene canta lá, bandara subcantarás, o meu papel e o seu não é desprezar essas pessoas, não é afastar, não é de repente falar algo que venha ferir essas pessoas. O meu dever e o seu é como uma corda espiritual. A gente lá, banda subcantarás, lançar essa corda sobre eles e puxá-los. Eu estava vendo uma reflexão que eu fiz alguns anos atrás sobre o
o cabo de guerra. E eu findava o ano com esse texto, né? Não quis compartilhar porque, né, passou, foi uma reflexão que Deus me deu naquela época. Mas agora veio bem a calhar e eu falava isso, de que lado da corda nós estamos? E às vezes o nosso amigo, o nosso familiar, o nosso parente, o nosso colega, ele está do outro lado da corda. Nós estamos do lado de Cristo, estamos puxando para o lado de Krabanda, subcantarás. O nosso papel na corda é puxar para o lado de Cristo. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Que cordão é esse? É o cordão de Cristo, é o cordão de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo junto conosco. A gente puxa para o nosso lado. Salomão, quando fala do cordão de 3 dobras, ele está fazendo alusão ao casamento, né? A união entre o homem e uma mulher, e Jesus está junto daquela união, Jesus participar daquilo ali. Mas louvado seja o nome do Senhor. A visão que Deus me dava era que a gente comece o ano puxando para o lado de Cristo, puxando para o Evangelho de Cristo, desejando as coisas de Cristo. Mas e quando na banda subcanta, essa revelação Deus está me dando agora, quando o nosso amigo, nosso parente, o nosso vizinho está do lado mais fraco da corda, quando ele está voltado às obras da carne, quando ele está do outro lado, o lado mais frágil, qual é o nosso papel? Apontar o dedo e julgar, sair espalhando nas circunvizinhanças os erros e os defeitos dele, ou dobrar o nosso joelho e orar? O que Jesus fazia? Quanto mais as pessoas na banda subcantarás judiavam de Jesus, ele respondia em amor. Jesus era o amor em pessoa e ele nos ensinou a amar. Aprendamos com o mestre a não julgar, aprendamos com o mestre. Muitas pessoas às vezes julgam, né? O meu marido trabalha com jovens e vou falar, não é algo fácil. Trabalhar com jovem é uma tarefa muito árdua, mas muito gratificante. Você vê o jovem que às vezes deu muito trabalho e agora a gente pegar eles e ver eles casando, constituindo uma família, envolvidos dentro da obra de Deus, é muito gratificante, é muito bom, mas para isso a gente tem que ter paciência, a gente tem que aceitar que o jovem cai um dia, levanta no outro, tá bem um dia. Jovem, então, acho que é uma classe assim de faixa etária mais complicada de lidar, porque o jovem hoje ele tá bem, amanhã ele não tá. Hoje ele tá vivendo para Cristo, amanhã ele tá querendo morrer, ele tá querendo fazer um monte de coisa errada. E Deus tem que dar essa paciência pra gente. Porque Jesus não teve para andar a subir, cantar as paciência com os nossos erros. Até hoje ainda não tem alguma coisa na gente que Jesus tem que transformar e ele tem paciência como um bom arquiteto nessa obra chamada eu, nessa obra chamada você, para lapidar a gente aos pouquinhos. Então por que a gente não tem paciência com o outro? Por que a gente não respeita o outro? Por que a gente sempre julga o outro ao invés de tentar puxá-lo para o lado mais forte da corda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao coração de cada um de vocês, como falou agora ao meu coração.